amantes de astrologia, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui, Ana Macieira, intérprete do Universo, sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. Esta semana nós vamos falar da próxima semana, porque em relação a esta semana já tinha falado na semana passada, ou seja, no dia 6 e no dia 7, ou de 6 para 7 de setembro, segunda para terça, nós vamos ter uma lua nova em Virgem. E vídeo sobre isso eu já tinha feito na semana passada, para que vocês ficassem bem prevenidos, até porque vocês lembram-se que esta lua nova também está relacionada com o tal do triângulo mágico, já anda aqui a ocorrer desde o início do mês de agosto e que eu já tenho estado aqui várias vezes a falar nos meus vídeos, ok? Mas onde nós nos vamos focar esta semana vai ser, na próxima semana, desde o dia 14 até ao dia 17, porque finalmente vamos ter o último planeta a transitar em cima da constelação de Virgem, que vai ativar o tal do triângulo mágico que eu tenho vindo a falar. Por isso, vamos estar bastante atentos para sabermos como é que vamos poder aproveitar estas energias na prática, nas nossas vidas. E vocês sabem que, normalmente, eu costumo dar exemplos concretos, práticos, corriqueiros, do dia-a-dia, para vocês entenderem como é que estas situações ou podem ocorrer nas nossas vidas. Mas desta vez eu vou-vos dar um exemplo prático, concreto e real que aconteceu comigo. Foi uma situação ligada com um autocarro, neste caso, como se diz no Brasil, um ônibus, e foi muito engraçado. Eu vou-lhe chamar a aventura do autocarro ou do ônibus em Braga, ok? Devem ser as aventuras da Anitta e o autocarro em Braga, ok? Então foi muito engraçado, foi uma situação que ocorreu comigo e eu achei castiço e achei interessante partilhar com vocês para vocês poderem ver na prática como é que funcionam as situações das energias às nossas voltas, ok? Então fica por aí para perceberes primeiro estas questões ligadas com a astrologia e depois na prática este exemplo que eu te vou dar, ok? Então, já sabes que desde o dia 10 de agosto que nós temos a ativar este tal do triângulo mágico nos céus, vários planetas. Portanto, primeiro tivemos o Vênus, que está em oposição, ou esteve em oposição a Neptuno, com ligação tanto com o Júpiter, mas nessa altura não era muito forte, mas principalmente com o Plutão. Ou seja, a fazer o tal triângulo, temos o Plutão, o Júpiter e o Neptuno, e depois em oposição temos o Vênus, ok? Por isso, primeiro tivemos aqui algumas coisas ligadas com a nossa maneira de amar, a nossa maneira de relacionar-nos com os outros, mesmo até a maneira de nos relacionarmos connosco próprios, ok? Isso, 10 de agosto, vai lá ver o que é que aconteceu na tua agenda para tu perceberes melhor o funcionamento. Entretanto, e aí eu fiz um vídeo específico porque achei que ia ser muito importante, no 25 de agosto tivemos o Mercúrio, na mesma posição em que estava o Vênus antes, ou seja, a fazer a tal oposição com o Neptuno e a ligação com o Júpiter e com o Plutão, ok? E isso eu também fiz um vídeo específico sobre o triângulo mágico para tu perceberes como é que funcionava. Se não viste, vai lá ver porque vai valer a pena também, ok? Entretanto, esta questão do Mercúrio tinha a ver com a nossa comunicação e com a transmissão de informação, mas principalmente com as ideias dentro da nossa cabeça e a necessidade de nós pegarmos nestas ideias e darmos uma roupagem nova para conseguirmos atingir os nossos sonhos, que é daí que vem esta história toda do triângulo mágico. Entretanto, no dia 4 de setembro, estamos a ter, o Marte na mesma posição em que estava anteriormente o Vênus e o Mercúrio. E no dia 5 e no dia 6, com o Marte ainda praticamente na mesma posição, temos a tal da Lua Nova. Então isto vai significar que nós vamos ter a oportunidade de poder pôr em prática, porque o Marte significa ação e movimento, o necessário para que os nossos sonhos possam concretizar, ok? E lembra que eu fiz vídeos específicos a falar para cada signo, a dizer qual era o sonho que vocês tinham, como é que vocês podiam fazer para aproveitar as energias e o alcançar, ok? Agora, no dia 14, o Sol vai estar numa posição mais ou menos idêntica àquele que estava o Vênus, o Mercúrio e o Marte. Porquê? Porque, entretanto, nesta passagem deste mês, os planetas maiores, o Júpiter, o Plutão e o Neptuno, já se afastaram um bocadinho, principalmente do Neptuno. Então, no dia 14, primeiro o Sol vai estar a fazer uma oposição a Neptuno, e só depois, no dia 17, é que o Sol vai estar a fazer uma ligação, quer seja com o Júpiter, quer seja com o Plutão. Mas como o ângulo de alteração, a distância, digamos assim, entre eles, de grau, não é assim tão grande quanto isso, ora, nesse caso, nós vamos considerar como sendo estes dias todos mais ou menos com a mesma energia, ok?
Então repara, é interessante nós percebermos que qualquer planeta que passe em cima de Virgem vai trabalhar o nosso lado mais racional, ok? Vai nos fazer pensar em coisas concretas para podermos levar avante, neste caso, os nossos sonhos, que é onde está o Neptuno. No entanto, o Neptuno ele é muito potente, não é? E ele também pode, de alguma forma, digamos que assim, tipo, nublar a nossa visão em relação ao que nós queremos. Então, é normal nós sentirmos algumas inseguranças, principalmente se o universo nos enviar experiências que de alguma forma vão mexer com as nossas emoções. E eu já tive várias pessoas a enviarem mensagens, nomeadamente clientes e alunos, a enviarem mensagens a dizerem que este tal 25 de agosto foi forte e que realmente tiveram que analisar as coisas de uma outra forma para entender o que é que eles tinham para aprender e o que é que eles podiam evoluir com as situações que viveram, ok? Então, com o Sol, que tem a ver com brilho, tem a ver com fogo, tem a ver com criatividade e é uma energia muito forte, é normal que vamos voltar outra vez a ter situações, experiências nas nossas vidas que vão mexer connosco e que de alguma forma nos vão abalar as nossas estruturas para nós percebermos que precisamos de estruturas novas para conseguir então alcançar os tais sonhos. Sejam os sonhos que nós achávamos que já não valia a pena, que não íamos conseguir pôr em prática e que de repente parece que acorda aqui qualquer coisa dentro de nós, sejam aqueles sonhos que nós até gostávamos muito de conseguir pôr em prática, mas não estávamos a ver como o fazermos, ok? Então, aqui vai haver energia, porque o Sol tem a ver com energia, com fogo, com ação que nos movimenta criativamente para podermos alcançar então os nossos sonhos e por isso vamos esperar situações que vão, de alguma forma, eu até poderia dizer, a explodir, ainda para mais porque é o último dos planetas a passar por aqui e, portanto, vai fechar aqui a festa deste triângulo mágico, ok? Então, repara, porque é que eu chamei este vídeo explosão astral? Porque é o Sol, não é? É a maior astro do Sistema Solar e é ele que está no centro e é ele que dita todas estas regras à nossa volta, ok? Por isso é que nós temos que prestar muita atenção às experiências que o universo nos vai enviar, ok? Principalmente uma palavrinha mágica importantíssima que tem a ver com valorização, ok? Nós temos que entender quanto é que nos estamos a valorizar ou não e como é que nós podemos fazer para nos valorizarmos mais, ok? E basicamente basta prestarmos atenção àquilo que o universo nos vai enviar, porque o normal é nós andarmos tão no ramo-ramo do dia-a-dia, tão com pensamentos em todas as coisas menos naquilo que deveria ser a nossa consciência, que acabamos por não perceber as experiências que estão a ocorrer à nossa volta e depois não tiramos partido delas e obviamente que o universo vai ter de nos enviar algo mais forte ainda para nós acordarmos para a vida, ok? Então eu vou aproveitar para vos contar então a tal história, ok? Podes já sentar aí, que esta história vai ser um bocadinho mais compridinha do que o normal, mas vou-vos contar com todos os pormenores para vocês, primeiro, rirem-se um bocado da situação, porque isto foi variante, foi mesmo uma aventura, e ao mesmo tempo compreenderem esta posição que eu vos vou fazer passar em termos de consciência cósmica, ok? Então vou-vos contar. Esta semana eu fui passear para Braga, ok? Fui eu e a minha mãe. Também aquelas coisas do o dia da filha e da mãe, ok? Fomos passear, conviver um bocado juntas e resolvemos ir visitar uma parte mais alta da cidade, que chama-se o Bom Jesus, que tem uma igreja muito bonita, e fomos de autocarro até lá, ok? Então, basicamente, nós entramos no autocarro normal, igual a todos os outros. Se vocês já andaram de autocarro aqui em Portugal, sabem que há alguns autocarros que a primeira parte, a primeira metade do autocarro é mais baixa e a segunda metade é um bocado mais alta, ok? E eram desses também. E quando nós entramos no autocarro, a parte de trás tinha bastante gente sentada, mas a parte da frente não tinha assim tanta gente como isso, tinha três pessoas, pronto. E nós sentamos no último banco que tem a ver com esta parte mais lisinha na frente, portanto, estamos mesmo pertinho da porta, estávamos mais ou menos a meio do autocarro, ok? E muito engraçado porque estávamos nós sentadinhas e o autocarro começou a andar e eu ali, toda entretida, a conversar com a minha mãe e de repente ouço assim uma senhora que estava à beira do motorista e eu não percebi se ela já estava dentro do autocarro ou se tinha acabado de entrar, mas pronto, estava a falar com o motorista, um bocado acesa, a mandar vir porque pelos vistos tinha havido no outro dia ou no mesmo dia, mas numa outra viagem que não aquela, um senhor, que segundo o que ela dizia, com duas muletas e uma perna a arrastar, que tinha tido muita dificuldade em conseguir sentar-se no autocarro, porque teve que ir desde o início do autocarro até meio para poder encontrar um sítio para poder sentar. Primeiro, porque ninguém se levantou para lhe dar lugar, e depois, porque não havia possibilidade de sentar
nas duas cadeiras da frente do autocarro. Mas nós já vamos a essa parte aí, porque ela até nem mencionou muito isso. Foi mais a ideia de que o homem não teve direito ao seu lugar, quando deveria ter tido direito ao seu lugar, e estava a culpabilizar, de alguma forma, o motorista por causa disso, por não ter tido uma atitude de realmente criar ali um espaço, ou de chamar a atenção das pessoas, para que aquela pessoa se pudesse sentar, ok? E ela estava ali um bocado acesa na sua retórica, okay, de defesa dos coitadinhos, não é? Daqueles que precisam de ajuda, e o motorista disse, olha, senhora, pare com isso, porque não faz sentido estar a falar assim comigo, e se a senhora não parar, eu vou chamar as autoridades. Entretanto, a senhora saiu lá da beira do motorista, foi se sentar um bocado mais atrás de nós, e o autocarro continuou a andar, até porque a senhora estava a falar com ele no momento em que ele estava a começar a andar, portanto o autocarro continuou a andar. Passado um bocado, o motorista para o autocarro numa paragem e fica assim durante um bocadinho mais de tempo. Eu não estava a prestar muita atenção, mas a minha mãe chamou-me a atenção e disse, olha, o motorista pôs no telemóvel, está a falar ao telemóvel. Vamos aqui parados, ele fala ao telemóvel, que estranho. E nós começamos a ouvir um bocado mais a conversa dele para tentar perceber o que é que se passava. E o motorista estava a ligar para a central e estava-se a queixar porque a senhora tinha, de alguma forma, o assaltado, não é? Tinha sido não muito simpática para com ele, e a dizer que se a coisa continuasse assim iria chamar as autoridades. E nisto, com o telemóvel na mão, ainda com a chamada, sai do seu assento, dirige-se à senhora, começa a falar com ela, sinceramente não me recordo muito bem o que é aquilo que ele lhe disse, mas sei que lhe disse que ela tinha que se comportar e perguntou-lhe se ela se iria comportar até ao fim da viagem e não vou voltar outra vez a falar sobre o assunto. E a senhora disse, mas eu já me calei há algum tempo, não é? E ele continuou a insistir, mas a senhora vai se portar bem até ao fim da viagem e tal. E a senhora, em vez de lhe responder que sim, simplesmente começou a dizer, porque eu tenho razão, porque o senhor estava com 2 muletas e uma perna a arrastar e ele devia ter tido lugar. E ele, mas eu só quero saber se a senhora vai se portar bem até ao fim da viagem. E ela continuava a insistir, porque o problema não é em mim, o problema é na situação e tal. Tanto que ele vira-se para o telemóvel e diz, chamem as autoridades. Bem, e desliga o telefone, dá 2 passinhos para a frente, vira-se para nós e diz, vamos esperar um bocado até vir as autoridades para levarem esta senhora. Bem, meus caros amigos, eu tenho um sol em balança, que é assim muito calmo e tranquilo, mas depois tenho uma lua em carneiro. Sendo que a minha mãe tem um sol em carneiro. Já perceberam, não é? Portanto, ela influenciou a minha lua é mãe, portanto, influenciou este lado mais energético em mim. Quando o senhor disse que nós íamos ter que esperar para vir à autoridade, para resolver uma situação tão banal quanto aquela, obviamente que eu me passei, não é? E disse, o senhor está a brincar comigo. Nós não vamos ficar aqui parados à espera de uma autoridade por causa de uma coisa que não tem cabido, é completamente descabida, não é? Porque esta senhora insultou-me. E achei muito engraçado, e aqui é que está, quando nós começamos a reparar nos pormenores, a maneira de falar deste motorista. Porque ele tinha assim uma linguagem mais eloquente, mais chique. Não era assim, como a gente diz aqui em Portugal, broeiro, não é? Não era assim, não tinha assim tinha uns termos mais brejeiros, não. Falava de uma forma mais eloquente, tinha palavras caras, digamos assim, a dizer aquilo que ele queria. E eu reparei nessa situação. Até mesmo a própria pose do motorista, a própria maneira como ele estava vestido, ok? Ele tinha o fato normal, mas tinha uma camisa cinzenta, clara, e assim daquelas coletes cinzentos também, assim muito direitinho, muito certinho, que um lado galã, ok? Estão a ver? Assim uma pessoa muito mais séria. E aquilo chamou-me a atenção. E mesmo assim, não deixei de lhe dizer que não fazia sentido nenhum ele estar a dizer aquilo. E ele começou a defender-se. Assim como, obviamente, que começou a atacar a senhora, a dizer que ela que não devia ter falado assim daquela forma, e as pessoas começaram, umas a defender o motorista e outras a defender a senhora. E no meio daquela confusão toda, eu não quis estar mais tempo ali a perder, então virei-me para o motorista e disse assim, olha, espera aí, nós já vamos resolver esta situação no instante. Virei-me para trás, que era onde estava a maior parte das pessoas, porque à frente só tinha estas 3 pessoas, e perguntei, os senhores estão de acordo que a gente siga em frente, que não há aqui nada para resolver e vamos à nossa vida? E as pessoas ficaram assim um bocado caladas, ok? Eu pensei que toda a gente ia dizer que sim, mas apesar das pessoas ficaram assim um bocado, tipo, não estavam à espera daquilo. E eu pensei, espera aí, então sendo assim eu tenho que mudar de tática. Então, no momento em que eu estava a pensar isto, a senhora, que estava com uma t-shirt amarela, aproxima-se assim um bocado mais de mim e senta-se na cadeira em frente a mim, assim, não é bem sentada, meio para encostada, ok? E eu virei para ela e disse assim, olha, a senhora vai se portar bem até ao fim da viagem, não vai? E ela olhou assim para mim com uma cara, que sim, abanou com a cabeça, e eu virei para o motorista e disse, olha, está a ver, a senhora vai se portar bem até ao fim da viagem, podemos ir embora. Não, espera aí,
Antes disso, eu ainda pensei, espera aí, eu não posso estar simplesmente a impor às pessoas a minha posição. Eu tenho que lhes perguntar se elas concordam comigo, ok? Então, antes mesmo disso, eu ainda perguntei às pessoas, novamente virei-me para trás e perguntei às pessoas se elas concordavam em seguir em frente, ok? E disse, levanta a mão quem concorda em seguir em frente. E eu vi algumas mãos levantadas, mas também vi algumas mãos em baixo. Por isso é que eu resolvi mudar de tática e falar antes com a senhora, ok? Que por acaso estava logo a vir ter comigo, e nada acontece por acaso, não é? E consegui ter ali aquela feedback positivo da parte dela. E mal eu digo ao motorista, olha, está a ver, a senhora vai se portar bem, não há problema nenhum, pode seguir em frente. Ele nem duas nem três disse, com certeza, é mesmo isso. E virou-se ao contrário e pegou no telemóvel e disse, os passageiros decidiram que já não é preciso chamar as autoridades e nós vamos seguir em frente que a senhora vai se portar bem. Conclusão. Pegou no autocarro, continuou a andar, a senhora continuou sentada ali ao meu lado e eu continuei a falar com a minha mãe como se não tivesse acontecido nada, na boa, sem nenhum problema, e chegámos até ao fim da viagem. Entretanto, a senhora saiu a meio, mas nós chegamos a mesmo até ao fim da viagem. E eu contei-vos esta história porquê? Reparem, nós podemos encaixar aqui alguns signos nestas personagens que apareceram aqui nesta minha aventura, ok? Então, reparem, lembrem-se de eu falar sobre o motorista e como é que ele estava vestido e como é que ele conversava, a maneira dele transmitir as suas informações. Isto é muito, no meu entender, energia de Sagitário, ok? Uma energia de sabedoria, uma energia de quem tem muito para transmitir ao mundo, ok? E aquilo que eu acho é que o universo enviou esta situação para este motorista e ficava muito feliz se por acaso tivesse a sorte deste motorista ver este vídeo, que era da maneira que eu tinha a hipótese de lhe poder dizer isto, que na altura nem me passou pela cabeça, mas vou começar a andar com uns cartõezinhos da Ana Macieira para distribuir toda a gente que me aparecer na frente, para depois fazer estas análises nos vídeos e as pessoas poderem ter as suas análises, já que não vêm fazer consulta comigo, porque não me conhecem, vão-me passar a conhecer pelos vídeos. E então o que eu diria a este motorista era o seguinte, reparem, é uma pessoa culta, é uma pessoa de sabedoria, é uma pessoa que vê-se bem que não está enquadrada no sítio onde está. É uma pessoa que vê-se bem que poderia estar numa posição bastante mais interessante do que aquela que estava simplesmente até ali naquele momento, que era a de motorista, ok? Então, é uma pessoa que de alguma forma até poderia estar ligada com a educação, com o transmitir informações aos outros, porque fala bem, porque é uma pessoa que pensa, que tem as suas convicções, ok? Então, reparem, mais do que óbvio, este senhor não estava na profissão certa. Por isso é que o universo lhe enviou esta senhora, que poderia ter sido outra qualquer e poderia ter sido outra situação qualquer, até porque eu aposto com vocês, como de certeza que aquele senhor deve ter outras histórias deste género para contar também em relação às suas viagens de motorista e não só, em relação a outras coisas da sua vida. E por isso, isto era a mensagem do universo para este senhor, atazanando um bocadinho mais ali a vida dele, deixando-o cada vez mais frustrado com o seu trabalho, para lhe dizer que aquilo não era o trabalho certo para ele e que ele precisava de evoluir para uma outra coisa melhor, ok? Então reparem como é tão interessante. E nós podemos observar uma experiência que nos está a passar, não condenando a situação, mas entendendo o que é que está por trás, qual é a aprendizagem que está aqui para mim. E às vezes é uma coisa tão simples como o universo a dizer-nos que nós podemos fazer mais da vida e que não precisamos ficar só naquilo, ok? Mas agora vamos também analisar a senhora. Reparem, para mim, a energia contida naquela senhora é uma energia de peixes. Reparem, ela está a defender os coitadinhos e os oprimidos. O senhor, o tal das muletas e a perna a arrastar, já nem sequer lá estava. Aquilo era uma situação que tinha acontecido numa outra viagem e por acaso, se calhar, com aquele motorista, ok? Mas a senhora estava tão convicta na sua defesa dos desfavorecidos, mesmo típico das pessoas que têm energia de peixes, porque conseguem sentir mesmo quem não conhecem, é a questão da sensibilidade, da empatia para com toda a gente, inclusive aqueles que não fazem parte da sua família, aqueles que não são chegados, aqueles que são desfavorecidos, ok? Qualquer pessoa. Então ela estava aqui com esta energia muito pisciana e esta situação que ocorreu e que mexeu tanto com as emoções dela, e reparem, tanto que até fez ficá-la a pensar durante algum tempo e vir numa próxima viagem voltar a pegar no assunto para chamar a atenção do motorista da questão, ok? Então ela precisava de olhar um pouco mais para a sua vida e pensar, aonde é que eu estou a utilizar a minha sensibilidade? Como é que eu não estou a pôr em prática os meus dons, quer seja de intuição, quer seja de inspiração, ou seja, o lado mais esotérico ou o lado mais artístico, que isso esta senhora até tem jeito para escrever, até tem jeito para pintar, etc, etc, porque a sensibilidade assim puxa por essas áreas, ok?
Mas também o mesmo próprio lado esotérico, ou seja, saber lidar com as energias, com a espiritualidade. E era importante para esta senhora também o fazer, ok? A senhora de t-shirt amarela. Por isso, lembrem-se sempre que atrás de cada experiência que nós estamos a viver, existe uma aprendizagem, ok? E neste caso aqui, nestas duas pessoas, um precisava de aprender que aquela provavelmente não era a profissão certa para ele, e a outra precisava de aprender que é preciso entender que o universo cria as situações para quem precisa, ok? E nós até ainda podemos pegar aqui numa outra personagem que não estava presente, mas que vem bem à baila aqui, que é o senhor das duas muletas e da perna a arrastar, ok? E se eu pudesse encaixar um signo também aqui nesta personagem, eu colocaria o signo do Capricórnio. Porquê? Reparem, como é duro, difícil. Uma pessoa que precisa usar muletas e que tem uma perna a arrastar, uma pessoa que tem aquele peso em cima de si, que tem que se arrastar pela vida e que ainda para mais, reparem só a coincidência das coincidências, entram num autocarro em que os dois bancos da frente, que supostamente seriam para as pessoas que têm este género de necessidades, estão fechados por causa da situação do Covid-19, ok? Então, reparem, ele tem que chegar ao meio do autocarro e ninguém lhe dá lugar e ele tem que ir para ali, para aquele sítio, e custa-lhe andar, e depois custa-lhe sair, etc. Tudo para ele perceber que, se calhar, era mesmo para ele parar. Que ele não devia estar ali naquele autocarro. Que ele deveria estar em casa a cuidar mais dele próprio. Okay? E eu sei que vocês vão me dizer, se calhar ele não teve outra alternativa. Provavelmente teve, ok? E aqui a questão seria para este senhor aprender a cuidar mais dele, a não estar tanto com peso em cima. Provavelmente ele teria sido algum chefe de família, alguém com muita responsabilidade, excesso de responsabilidade, e o universo estava-lhe a dizer que ele tinha que parar para cuidar mais dele e não tanto dos outros, não assumir tantas responsabilidades. Por isso é que lhe deu aqueles problemas nas pernas, ossos, ok? Então, Capricórnio, ossos, ok? Então é interessante nós podermos ver que realmente há sempre aqui aprendizagens e nós não podemos condenar ninguém, nem precisamos justificar ninguém. Basta apenas entendermos que cada pessoa tem a sua aprendizagem em relação à situação em que está, ok? Então é interessante vocês perceberem que o motorista, se calhar aquele emprego não era o certo para ele, a senhora provavelmente iria ter que olhar mais para ela própria, para a sua sensibilidade, porque estava a desperdiçar aquela energia, a tomar conta de quem se calhar nem sabe que ela existe, ok? Quando poderia estar a canalizar toda aquela sua energia para fazer realmente alguma coisa que fosse interessante com a sua sensibilidade, ok? Seja a espiritualidade, seja o lado artístico, ok? E o próprio senhor, que nem sequer cheguei a ver, que precisava de entender que a flexibilidade é muito importante e o parar é muito importante e o tirar o peso de cima é muito importante, ok? Perceberam aqui a influência do universo numa experiência que é uma experiência, não quer dizer que seja muito banal, mas é mais comum do que aquilo que a gente possa imaginar, ok? Então é isto que eu queria que vocês fizessem, queria que vocês parassem para pensar nas vossas vidas, os acontecimentos que vos ocorrem e o que é que vocês têm para aprender com cada um destes acontecimentos. Porque sabem uma coisa muito engraçada? Quando nós voltamos deste tal bom Jesus, quando nós voltamos, viemos num autocarro diferente, ônibus diferente. E o motorista era completamente diferente. Era muito mais leve, muito mais normal, mais até brincalhão, ok? E todo o ambiente do autocarro também era muito mais leve. Sendo que este motorista até se meteu com uma das senhoras, já com uma certa idade, que entrou, por causa das moedas e do pagamento do bilhete, etc, etc. E a senhora até se começou a rir e pronto, e aquele ambiente era assim muito mais leve, muito mais... As pessoas até vinham a falar mais alto, mas ninguém se chateava com ninguém, não havia aquele ambiente de fúnebre, estão a ver? Parece que está toda a gente ali à espera de alguma coisa. Era muito mais leve, porque o próprio motorista tinha uma energia também muito mais leve e se calhar ele sim estaria a fazer aquilo que ele achava que seria interessante para ele, ok? E não aconteceu nada, não houve aqui nenhum problema, as coisas correram todas muito mais levemente. E olhem só o pequenino pormenor para vocês pensarem nisto também. O segundo autocarro, o tal que nós viemos embora, na frente não tinha duas cadeiras, só tinha uma cadeira, ok? E esta cadeira que existia não estava vedada pelo Covid-19. Não acham engraçado? A mesma empresa, em termos de autocarros, ônibus, mas para um dos ônibus, um dos autocarros, tinha uma determinada maneira de agir, para um outro tinha outra maneira de agir diferente. Não acham engraçado? Como é que as pessoas atraem as situações? Até os motoristas atraem os autocarros, os motoristas atraem
as pessoas que entram dentro dos autocarros, ok? Assim como nós também atraímos os autocarros e nós também atraímos os motoristas, ok? Assim como eu também atraí isto para mim, para a minha aprendizagem. E a minha aprendizagem tinha a ver com a autoridade, que é uma coisa que eu ando a trabalhar ultimamente. Ser mais autoritária, fazer prevalecer mais o meu ponto de vista. E aqui também foi uma situação bem interessante, porque se eu não tivesse intervido, provavelmente nós tínhamos ficado ali tipo meia hora, se não é quem mais, à espera que viesse a polícia para resolver uma coisa que não tinha sentido absolutamente nenhum, porque a senhora até já se tinha calado, ok? E não estou a dizer que ela tivesse razão, porque eu também lhe disse que ela sabia que o motorista não podia fazer nada, ela devia se queixar às autoridades, ou à central, ou seja lá o que for, ok? Não estou a defender ninguém, estou apenas a vos fazer perceber que cada uma das experiências que nós vivemos traz sempre uma aprendizagem para nós. Traz sempre algo que nós podemos aproveitar e evoluir para que na próxima vez não precisamos de levar com uma experiência tão complicada como a anterior, ok? Espero que vocês tenham gostado desta situação. Se vocês gostaram que eu vos contasse esta minha aventura em Braga, podem também pôr aqui embaixo nos comentários, porque eu vou continuar a contar-vos aventuras, porque eu sou uma daquelas pessoas que aventuras não faltam na minha vida. Então voltem e meia assim umas coisas engraçadas e eu até posso comentar aqui com vocês, ou aqui, ou noutras redes sociais que eu tenha, e contar-vos estas histórias para vocês perceberem, na prática, como é que funciona esta coisa da influência do universo na nossa vida, ok? E pronto. Antes de me despedir, quero-vos só dizer que tirei 2 cartas do oráculo da astrocartomância e nem de propósito, a carta que saiu foi Sagitário, que realmente fala na ideia da sabedoria e que é muito importante nós prestarmos atenção às coisas que acontecem à nossa volta e percebermos que é nas coisas mais simples que nos ocorrem que existem grandes aprendizagens. E se nós estivermos só focados no aquele está mal e aquele está bem, eu sou a favor deste, eu sou contra aquele, etc., não conseguimos ver o que é que está por trás da situação e qual é a aprendizagem que nós temos a fazer, ok? Então, Sagitário pede para simplificar, que é isto que eu vos peço. E Saturno, que é a carta que vem por cima, diz-nos que é necessário criar novas estruturas. É necessário nós sairmos daquele ramo-ramo do dia-a-dia, em que achamos que o mundo é que está contra nós e nós é que temos razão e os outros é que estão todos mal, e começamos a entender que existem sempre aprendizagens e quanto mais nós estivermos atentos e soubermos lidar com as situações, mais nós evoluímos na nossa vida, ok? Espero então que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, amanhã cá estarei eu para fazer mais uma agenda astral para cada signo e ascendente e desta vez vou utilizar as cartas da astrocartomância para falarmos então aqui deste 14 ao 17 de setembro, ok? Espero então que vocês tenham gostado. Um abraço muito grande, um beijinho enorme. Até amanhã.